partimos agora para o terceiro aspecto, critérios para escolher uma propriedade rural. Na semana passada, a gente falou só sobre esse aspecto, né? Trouxe o Thiago aqui, a gente compartilhou a nossa experiência de comprar uma propriedade rural, nosso processo de comprar essa propriedade, mas a gente não vai deixar também de falar sobre esse assunto hoje aqui, porque a gente vai fazer os 5 aspectos, e Augusto também tem uma experiência interessante para compartilhar. Ele vai contar um pouco aqui de como era o trabalho dele quando a gente se conheceu lá em 2011 e o que é que hoje ele está fazendo e por que ele comprou uma propriedade. Então, a história foi o seguinte, como você começou na live falando, né, a primeira coisa que a gente precisa ter é o querer, né? A gente querer o conhecimento, a gente buscar o conhecimento, a gente consegue ir além. E em 2011, eu recebi uma proposta de emprego, né? Eu trabalhava com silvicultura. Eu era técnico de silvicultura, plantio de eucalipto. Especificamente, trabalhava com glifosato, aplicando nas áreas para combater mato-competição do eucalipto. E aí, por um estresse que eu estava passando muito grande, e até depois eu posso falar, tive problemas de saúde por conta desse uso excessivo do agrotóxico, né? Me acarretou um problema futuro. Eu saí da empresa e aí eu fiquei um pouco perdido, e aí eu recebi a proposta de Gere, fiz a entrevista com ela. E graças a Deus na região não tinha profissional, porque eu também não era profissional da área da agricultura familiar e para que a empresa precisava. Mas eu acho que ela viu alguma coisa em mim, um querer, que ela quis me contratar, porque de fato eu não conhecia nada de agricultura familiar, né? E aí em 2011 a gente começou a trabalhar e aí a gente foi se envolvendo cada vez mais com o processo da agricultura familiar, com o processo do território, das ocupações que a gente viu aqui no território e a evolução que a gente cada ano conseguia trazer para as comunidades, né, tradicionais. A gente trabalha com comunidade quilombola, a gente trabalha com comunidade tradicional. Ainda a gente tem um projetinho pequeno com os índios, mas é pouco. E aí nesse processo todo, eu tenho um histórico de família que meu avô na época ele tinha terras aqui, né? E eu sempre, meu sonho era primeiro ser fazendeiro. Eu queria ser do agronegócio. Meu avô era do agronegócio, era de Pocã, e eu falava, não, eu quero, pô, eu arrependo, o que que meu pai, a família do meu pai fez que não tocou esse projeto em frente, eu também quero ser. Só que quando eu comecei a trabalhar com agricultura familiar e vendo todo esse processo, eu desapaixonei com o agronegócio. O agronegócio você trabalha em grande escala, prejudicando tudo e todos, e o retorno é muito pequeno, no meu ponto de vista. E aí, meu sonho foi, eu quero trabalhar e quero ser um agricultor familiar também. E aí, fui juntando dinheirinho daqui, um dinheirinho de lá, e aí as comunidades sabiam, né, desse meu sonho, e aí um falava, Augusto, tem uma terra aqui, vamos lá ver, e a gente via, corria, até que o ano passado, graças a Deus, eu consegui comprar minha terrinha. Ela tem 5 tarefas, né? 2 hectares e um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Eu escolhi essa propriedade, essa área, pelo seguinte. Primeiro, o que eu queria era preço. Não tem jeito. A gente tem que ver o custo da terra para a gente ver se de fato compensa investir nela. Depois eu olhei a segurança. Na região aqui no extremo sul acontecem ainda, né, alguns furtos, já aconteceu até um assassinato. Então eu procurei saber dentro daquela localidade como é que era a criminalidade daquele local, se tinha muito assalto, se já teve assassinato, se teve essas coisas, e eu vi que não tinha. E ela é fruto de uma agrovila, que é o segundo assentamento da Bahia, que é o 4045. E aí eu consegui comprar essa terra, e aí a gente está começando, eu e minha companheira, a gente fez uma pequena arinha de agrofloresta. A gente teve que interromper esse sonho de continuar investindo na propriedade, porque a gente ainda depende de morar na cidade por conta do nosso trabalho, e aí a gente está com um planejamento de casar, e aí a gente voltou um pouco os nossos recursos para fazer nossa casinha, mas a gente não desistiu do sonho de voltar para a terra e ocupar ela toda.
E aí, nesse espaço que eu estou tendo agora de investir aqui em Teixeira de Freitas e minha propriedade está ociosa, a gente está fazendo uma parceria, a gente que eu falo é minha companheira, a gente está fazendo uma parceria aí com o Gele, a gente está vendo muitos incentivos e o pessoal buscando na área da mandiocultura, e aí Gele aqui na região ela não tem propriedade, e aí a gente vai montar uma parceria aí para a gente tocar essa área enquanto ela está ociosa. Não vai ser para sempre, porque eu quero trabalhar agricultura familiar lá, mas é para não deixar a terra ociosa. Augusto, você trouxe um elemento muito importante aí que a gente abordou também no seu último encontro. Você falou aí de um assentamento, né? Comprou numa área em que agora já é possível vender, mas a partir de um assentamento. Vamos deixar um pouco mais claro. É possível Sim. Ou não é possível? Ou quando é possível comprar uma área que vem de assentamento? Então, Gele, esse é um tema que o pessoal tem que ficar bem atento, porque existe o processo de quando a pessoa está assentada e quando a pessoa ainda está na invasão da terra. O MST é um movimento que eu acredito que a maioria que está participando aqui conhece, se não, a gente pode também marcar um outro momento para a gente conversar sobre, né? Mas é um movimento que busca a regularização de terras fundiárias e a melhor divisão das terras para a população. E aí, dentro desse processo, quando você está invadido, você não detém o poder da terra. Mesmo após o INCRA vir, os proprietários fazer a desintegração de posse e aí comprar a terra e passar para as pessoas, mesmo assim ela ainda tem um prazo de carência de que ela não pode vender a terra. Por quê? Entende-se que a pessoa lutou tanto para adquirir a terra, então por que está vendendo agora? Então, o processo do INCRA ele impede, então não entrega a titularidade da terra por um certo período. Essa área que eu comprei, ela já tem a titularidade, né? Por conta que ele foi o segundo assentamento do Brasil. Então, lá, se eu não me engano, já tem 35 anos, 40. Então, o pessoal lá já tem o documento da terra, né? Porque quando o INCRA enterra, ele dá uso e posse da terra por um tempo, até que a pessoa se estabeleça lá na propriedade e, se de fato não conseguir tocar, ela pega e vende. Isso é importante estar muito claro, porque as pessoas têm que saber aonde comprar para que não compre e depois não possam usufruir do uso dessa área, né? Então, a gente alertou bastante sobre essa questão de muito cuidado em áreas de assentamento, exatamente em função disso. O prazo para que a titularidade seja realmente passada para aquela família, para que ela possa pensar em estar fazendo a venda. Então, por ser uma questão mais burocrática e mais complexa, se puder evitar uma área de assentamento, evite. Se não realmente for necessário ser nessa área, tenha todo o cuidado possível para que você não faça o investimento e venha ter muita dor de cabeça nesse processo.